Selic em 12,75% ao ano. Hoje é dia de vídeo com cara de assustado no YouTube, né? Os influenciadores ali fazendo cara de susto, porque esse era um negócio super imprevisível, né? Selic ali a 12,75%. Deixa o avião passar aí. Vamos falar aí um pouco o que aconteceu com a Selic, por que ela está subindo, por que esse negócio não para de subir, como é que a gente consegue aproveitar isso de alguma forma, né? Qual que é o impacto disso na economia, se vai continuar subindo, se não vai. A gente vai bater um papo aí sobre essas coisas, então aproveitem aí. Então, galera, vou me comprometer, eu sei que vou me arrepender disso, mas vamos lá. Live todo dia eu vou fazer uma live sobre algum assunto, eu vou pegar ali alguma das perguntas aí que o pessoal faz lá nas caixas de perguntas, vou trazer para cá para a gente bater um papo, explicar, e vou pegar depois esse vídeo e colocar no YouTube. Então, para quem depois quiser me seguir lá no YouTube também, que ainda não me segue lá, vai ter muito vídeo, de verdade. Bom, pessoal, então vamos começar o assunto, né? O assunto aqui é bom. Selic a 12,75%, já era esperado, né? Então, vou começar aqui do começo, falando bem rápido. Para quem não sabe, a Selic é a taxa de juros básica da economia. Então, a Selic basicamente é ela que dita toda essa questão aí de juros, de crédito da economia. Então, quando a taxa Selic aumenta, o que acontece? Crédito de cartão de crédito, taxa de juros de cartão de crédito aumenta, de financiamento aumenta, você tem ali todas as taxas de juros de tudo tendem a seguir ela, tá? Então, quando a gente está num momento aí de altas consecutivas da taxa Selic, há uma tendência aí de ter de ter esses aumentos aí, né, de taxa de juros, né, das instituições financeiras como um todo. Tá? E por que diabos que o Banco Central, né, que o cupom ali vai e aumenta a taxa Selic? É porque eles estão desesperadamente tentando controlar a nossa inflação, tá certo? A inflação, ela basicamente é a desvalorização ali do nosso dinheiro, né? Na maior parte dos casos a inflação acontece porque está com excesso de crédito na economia. Então aconteceu ali a situação, né, lá do vírus lá, o Voldemort, né, aquele que não pode ser nomeado. Eu nem sei mais se ainda perde alcance se falar o nome dele, né? Mas por via das dúvidas a gente deixa quieto. E o que aconteceu, né? Uma série de medidas ali para ajudar a população, e a gente já sabia que você tem um rebote inflacionário, não é só aqui, né? Isso aí é no mundo inteiro, tá certo? Então, eles estão tentando desesperadamente aumentar a taxa Selic para controlar a inflação, só que a inflação tá danada, ela não está se controlando, tá? Basicamente, esse mês, ela bateu ali 11,30% acumulada dos últimos 12 meses. Então, haja aumentar a Selic, a inflação não controla. E por que se aumenta a Selic para controlar a inflação? Basicamente pelo que eu falei para vocês, né? Se a inflação acontece normalmente por um excesso de crédito, que traz muito dinheiro para a economia, está todo mundo com grana na mão, pegou empréstimos, fez financiamento, mas não houve ali um acréscimo de produção, né? A produtividade não aumentou, há uma competição, né? Então, pelos mesmos produtos que estão disponíveis, e aí, necessariamente, o preço deles tende a começar a subir. Tá? Então, se a gente quer solucionar a inflação nesse sentido, uma das formas é você aumenta a taxa de juros, fica tudo mais caro, né? Então as pessoas evitam ali pegar empréstimo e tudo mais, os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos também, e aí a tendência é que isso enxugue um pouco ali o dinheiro da economia e que a inflação tenda a se controlar. Então normalmente é isso que acontece. O problema é que dessa vez o impacto ali da inflação, né, a causa dela foi muito séria, tá? Então por mais que o Banco Central esteja aumentando ali a taxa Selic com força ali, pô, a cada 45 dias no cupom vai lá, aumenta mais 1% e tal, não está controlando, o bicho está pegando aqui, tá? Tanto que foi agora para 12,75%, né? E aí a primeira pergunta que eu acho legal responder é, sobe mais, parou de subir? Deve subir mais, tá, galera? Já vamos falar de investimento, tá? Primeiro eu tô só dando esse panorama para quando a gente falar de investimento, vocês entenderem ali o que eu estou falando, né? Para onde vai, para onde não vai. Tá? Então é legal vocês entenderem o contexto para depois a gente falar de investimento. Tá? Então, ó, aqui na ata do cupom, falando bastante, ó, a inflação do consumidor seguiu surpreendendo negativamente. As pressões inflacionárias mundiais estão se deteriorando, ambiente externo, a guerra, não sei o que mais. E aí eles colocaram que acharam interessante, né, aumentar ali 1% e falaram que a estratégia para a próxima reunião, que deve acontecer daqui a 45 dias, é aumentar novamente, só que em menor magnitude. Tá? Então, provavelmente não vai aumentar mais 1%, né? Deve aumentar 0, alguma coisa, mas não é certeza, porque se a inflação continuar batendo recorde atrás de recorde aí nos últimos anos, a tendência é que talvez até tenha que aumentar mais, tá certo? Então a gente pode esperar ali talvez um 13%, 13 ponto alguma coisa ali no próximo aumento, tá certo? Então deve subir, tá? Vamos lá.
Aí agora a gente vai falar de investimento, né? Então a gente já sabe o que é taxa Selic, taxa de juros ali que controla a economia. A gente sabe que a inflação ela é um negócio que ninguém controla, ela acontece simplesmente, a gente tenta usar a taxa Selic para controlar a inflação, que o Banco Central está desesperadamente tentando aumentar a taxa Selic para controlar a inflação e ainda não está conseguindo. E agora vem o que interessa para a gente, né, que é o que a gente faz com esse troço todo aí, né, com essa situação, no que a gente investe, o que fazer. Tá? Então, pessoal, vocês devem saber que existem ali duas grandes categorias de investimento. Você tem a renda fixa, que são aqueles investimentos onde, né, basicamente a gente empresta dinheiro para alguma instituição, ou para alguma empresa, ou até para o governo, tá? E aí eles devolvem esse dinheiro para a gente acrescido de juros. Então, isso é renda fixa. Já deve dar para entender ali mais ou menos o que está acontecendo aqui com a renda fixa, né? E aí a gente tem a renda variável, que é aquele outro tipo de investimento onde a gente compra um ativo, né? A gente compra uma ação, a gente compra uma cota de um fundo, e aquilo é nosso, tá? A gente vende se a gente quiser, quando a gente quiser, ninguém promete nada, ninguém diz qual vai ser a rentabilidade, você comprou e basicamente você torce para aquele negócio se valorizar, né? E te pagar proventos, te pagar dividendos, esse tipo de coisa. Então, galera, o que acontece, né? Se eu acabei de dizer que a renda fixa, a gente está fazendo empréstimos, mas nós somos os credores nesse caso, né? A gente que está emprestando, e eu acabei de falar que a taxa de juros, a taxa Selic, ela aumenta os juros dos empréstimos, então quando a taxa Selic aumenta, os investimentos de renda fixa ficam muito atrativos, tá? Então, basicamente, agora com uma taxa Selic a 12,75% ao ano, o que acontece é, se você botar o dinheiro no Tesouro Selic, ali o investimento mais mirim que tem, assim, mais, ou aquele lá assim que não tem como dar errado, ele está te pagando 1% ao mês. Tá? Para quem não sabe, assim, quando a gente faz a conta de juros compostos, né, 1% ao mês não é 12%, é 12, se eu não me engano, 12,68%, porque você tem que elevar ali a taxa. Então agora, de fato, está pagando 1% ao mês, o Tesouro Selic. Então fica fácil, né, você ganhar dinheiro ali com investimento de renda fixa. Só que ao mesmo... Então, antes até de mudar de assunto, então o que acontece aqui, né? A renda fixa está voando, tá? Ela tende a dar rentabilidades cada vez melhores. A boa notícia é que a inflação tende a se controlar também, por mais que ela esteja ali crescendo pra caramba, a gente ainda não se controlou, a tendência é que ela se controle, tá? E assim que ela se controlar, né, há uma tendência também que a taxa de juros depois comece a cair, porque uma taxa de juros muito alta, ela é ruim para a economia no seguinte sentido. Tenta imaginar um empresário que estava com um plano ali de vou abrir uma empresa, vou pegar um crédito aqui, vou fazer um projeto, abrir uma nova fábrica, não sei onde, eu fiz as minhas contas e esse projeto aqui vai me dar 11% ao ano de retorno, com puta risco, né? E aí ele olha para o lado e fala, mas o Tesouro Selic está me pagando 12,75%, né, nesse momento. Deixa para lá, né? Vamos deixar o dinheiro aqui na taxa Selic, depois a gente vai lá e volta com essa ideia, né? Então, o que acontece? A economia esfria. É por isso que se fala que uma taxa de juros muito alta, você tende a deixar a economia fria, né? Você não gera emprego, né? Você não gera consumo por causa disso. Então, é como qualquer remédio, é uma questão ali de dose. Se você também aumentar muito a taxa de juros, né, você pode controlar a inflação, mas há esse impacto negativo aí que fica tudo mais caro e tem um impacto real na economia. Tanto que assim que a inflação se controla, a tendência é tentar diminuir também a taxa de juros, até porque essa taxa de juros impacta inclusive a nossa dívida, né? Então, os juros da nossa dívida fica mais caro também quando aumenta aí essa taxa de juros. Bom, agora eu acho uma coisa legal de falar, que é um erro que muita gente comete aí com investimento de renda fixa, nossa, vou investir na taxa Selic agora porque esse ano eu vou ganhar 12,75%. Não, você vai ganhar 12,75%, né, se investir no Tesouro Selic, se a taxa Selic ficar 12,75% por 12 meses. E isso não vai acontecer, ou é muito improvável que aconteça, tá? Ela vai ficar 12,75 um certo período, aí daqui a 45 dias ela deve mudar de novo, aí vai para 13, alguma coisa, mas se daqui a pouco a inflação for controlada, a tendência é que ela comece a cair. Então, na verdade, o que você tem é uma espécie de média, tá, dessa taxa. É legal vocês saberem que esses investimentos pós-fixados, esses que tendem a acompanhar o movimento da taxa Selic, eles têm uma rentabilidade diária, tá? Então, na verdade, ele pega esse 12,75 ao ano e você faz ali, você encontra qual que é o equivalente diário dele, que é tipo assim 0,04. E é isso que vai ficar rendendo. Então, enquanto ela estiver ali em 12,75, todo dia vai ficar rendendo ali 0,04, 0,04. Aí daqui a pouco aumentou para 13, aí de repente é 0,05, 0,05. Aí daqui a pouco diminuiu para 10, aí sei lá, 0,03. Então, na verdade, o que você pega é uma média, tá? É por isso que quando a gente está falando de renda fixa,
É tão importante quanto você agora fazer uma pesquisa e ver ali quais são os investimentos que tem, o prazo que você precisa, que tem o nível de risco que você precisa, a rentabilidade que você precisa, é você tentar entender também para onde que a economia está indo. Tá? Porque, né, se a gente está num momento de alta, aí, pô, legal, você consegue surfar uma alta. Agora você chegou ali no topo, aí você pega um pós-fixado, a tendência é que depois ele comece a cair. Tá certo? Então, falando de renda fixa, está num momento de transição bem interessante. Porque até poucos meses atrás, a inflação estava acima da taxa Selic. A inflação estava ali em 10, a taxa Selic estava em, sei lá, 7, 8. Aí agora o que aconteceu? A Selic alcançou e ultrapassou a inflação. A inflação está em 11,3, a Selic está ali em 12,75. Tá? Aí vem aquela, né? Pô, investir em renda fixa, eu invisto no quê? Eu coloco num pós-fixado que acompanha a Selic, eu coloco num pré-fixado que vai me dar uma taxa fixa por tanto tempo, eu coloco no IPCA+. Então a gente está justamente no momento de transição, né? Que está até meio difícil assim você decidir para onde você vai. Tá? Porque normalmente a gente tem fases, a gente tem ali a inflação subindo e a Selic correndo atrás. Aí aqui é fácil, coloca num IPCA+, que você vai ganhar junto com a inflação. Agora, quando a Selic alcança, só que a inflação ainda não controlou, tá aqui meio que, pô, será que eu já vou para o pós-fixado? Será que eu mantenho no IPCA+, e tal? Então a gente está nesse momento, porque depois quando a inflação começar a cair, aí fica fácil de novo, aí você fica no pós-fixado, você trava teu rendimento ali no pré-fixado e tal, enquanto a inflação está caindo. Tá? Então a gente está exatamente nesse momento onde meio que parece que tudo está valendo a pena. Os pré-fixados estão com taxa boa, né? Aqueles que fixam uma taxa ali estão dando 12, 13, 14% ali às vezes para poucos anos, né? Porque não é só dar taxa, é você tentar pegar uma taxa boa com um prazo relativamente curto, assim, né? Muitas vezes. Porque não adianta nada a pessoa chegar assim, 10% ao ano, por 10 anos você tem que ficar preso no investimento. Você não sabe, pode ser que a inflação aqui no Brasil estoure e você ficar preso ali com uma taxa de 10, às vezes abaixo da inflação. Tá? Então, aqui no Brasil, o ideal é a gente tentar trabalhar ali com a renda fixa com prazos mais curtos, ali 3, 4 anos, para você ter tempo ali de mudar a estratégia quando os ciclos econômicos mudam. Tá? Então, a gente está num momento onde o pós-fixado está legal, né? Já que a taxa de juros está subindo, tende a controlar ali a inflação. O IPCA+, se for para prazo curto, quero investir ali para um ano e meio, talvez ainda vale a pena, né? Porque como a inflação ainda não se controlou, quem é mais prudente, de repente, pode falar, pô, tenho um objetivo que eu quero trocar de carro daqui a 1 ano e meio. Talvez seja legal você se proteger da inflação, né? É mais interessante do que ter rentabilidade, né? Você, às vezes, tentar botar ali num CDB que te pague IPCA mais alguma coisa por 1 ano e meio, e aí garante ali para você pelo menos uma rentabilidade acima do IPCA. Entendeu? Então tá meio que nessa fase, assim, os três aparentemente estão valendo a pena, mas só vai dar pra gente bater um martelo mesmo, assim, pô, é agora, quando a inflação de fato começar a cair. E a boa notícia é que isso tende a acontecer ainda esse ano, tá? Com esses aumentos aí da taxa Selic, é provável que a inflação já diminua em breve. Agora vamos falar de renda variável. Renda variável, galera, o que acontece quando a taxa de juros sobe, né? A tendência é que ela se desvalorize, né? Então é uma tendência muito forte de que fundos imobiliários e ações tem ali uma queda. Tanto que estava até a gente perguntando assim, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários com a Selic alta? Depende, galera, porque o que acontece vai depender sempre da tua estratégia, do teu objetivo, do teu horizonte de investimento, porque assim, estou fazendo trade com fundo imobiliário, né? Quero ganhar ali no curtíssimo prazo com alguma especulação. Pô, talvez não valha a pena, né? Porque no curto prazo pode ser que há uma tendência de queda. Agora, eu estou investindo para minha aposentadoria, estou acumulando patrimônio, né, para eu me aposentar daqui a 20, 30 anos. Aí vale do mesmo jeito, porque isso é cíclico, né? Agora está caindo, daqui a pouco está subindo, então isso não deveria te preocupar, você só rebalanceia a carteira e segue o jogo. Entendeu? Agora, você que tem renda variável na carteira, que tem fundo imobiliário, que tem ações, há uma grande tendência de queda por agora, enquanto a taxa de juros está subindo. Né? Até porque muita gente também faz essa migração. Você vai lá e tem muita gente que fica trocando a carteira de lugar toda hora. Né? A pessoa vai lá e tira agora da renda variável e põe na fixa. E é uma coisa que eu não recomendo que vocês façam. Lembre que toda vez que você liquida um investimento, costuma acontecer incidência de imposto. E as pessoas não fazem essa conta. E o imposto aqui no Brasil, né, a gente sabe que é um país ali que arrecada bem com o imposto de renda. Tá? Então, se você ficar o tempo todo, vou cancelar aqui e botar ali, não, agora tira tudo, agora é a vez da renda variável, cara, você vai ver que o rendimento vai ficar uma bosta, porque toda vez que você tirar, o governo fala, vai ficar ali mordendo a parte dele. Lembrando que a renda fixa é um imposto para chegar no mínimo leva 2 anos, né? Ele começa com 22,5 para 180 dias, 6 meses mais ou menos, aí vai para 20% de 181 até 360, aí vai para
é 22,5, 20, aí vai para 17,5 de 361 até 720, né, de 1 a 2 anos, e ele só chega no mínimo de 15% depois de 2 anos. Então leve isso em consideração também na renda fixa, tá? Que o ideal é que você tente até, se for um investimento que não seja isento, que ele fique ali pelo menos 2 anos investido, para você pegar a menor taxa ali de imposto de renda, tá? Então, galera, a maioria de vocês, acredito eu, não é trader, tá? Vocês não estão tentando ganhar dinheiro adivinhando o mercado, e se for, né, até recomendo que você talvez tente repensar isso, porque é um negócio muito difícil, que pouquíssima gente ganha dinheiro, tentando ficar adivinhando o mercado e se aproveitando de um lado para o outro. O ideal, de fato, é você, né, ter o seu objetivo e segui-lo. Acabou. Ah, eu tenho 30 mil reais na reserva de emergências e está no Tesouro Selic. Nossa, a taxa Selic caiu para 2%. O que eu faço? Põe em ações? Lógico que não, né? Você ainda precisa de um dinheiro que seja seguro, que tenha liquidez diária, então você não muda, você vai ter que engolir esse 2% e acabou. Entendeu? Ah, vou ter que comprar meu carro daqui a um ano. A renda fixa, renda fixa. Ah, mas a renda fixa está ruim, vou botar em ações. Não, você ainda vai ter que usar a renda fixa. Ah, eu planejei minha carteira da aposentadoria e ela é 80% renda variável e 20% renda fixa. E agora, eu mudo tudo? Não. Se você planejou daquele jeito, segue, só rebalanceia. Você só vai ver o que desvalorizou, o que valorizou e você sai equilibrando. Opa, grande Misael, aluno aí, eu fico feliz aí que você está gostando. Até quanto investido no Tesouro eu preciso declarar? Isso daí você precisa ver ali na regra da Receita, tá? Eles dão exatamente os números, eu não tenho de cabeça aqui. Bom, galera, então eu acho que era isso. Vou só dar uma resumida rápida, né? Então, taxa Selic controla a taxa de juros da economia. Você é de Belém do Pará? Sim, né? O sotaque deve entregar, talvez, né? Moro em São Paulo, mas sou de lá. A taxa de juros, taxa Selic, controla ali os juros da economia. Ela normalmente aumenta para controlar o IPCA. E assim que controla o IPCA, a tendência é que ela volte ali para tentar ficar num patamar mais baixo. Tá certo? E aí a inflação está em 11,7 e ainda meio subindo. A taxa Selic está em 12,75 e deve aumentar mais um pouco daqui a 45 dias. Então está num bom momento ali, renda fixa está muito bom assim para quem tem objetivo de curto prazo, vai ser um momento fácil ali de você ter uma rentabilidade até acima da inflação. E aí a renda fixa tende a subir mais, né? E com isso vai prejudicar um pouco a renda variável, tá? E aí um ponto de atenção para vocês ficarem de olho é quando a inflação começar a cair. Esse é um grande ponto de virada, tá? Então, quando a inflação de fato começar a cair consistentemente, aí essa é uma mudança de fase muito importante de vocês terem em mente, porque aí é quando basicamente vocês têm uma tendência muito boa de conseguir uma rentabilidade muito legal com renda fixa, né? Tem gente que faz até especulação com tesouro, por exemplo, porque no tesouro, para quem não conhece, falando rápido de marcação a mercado, quando a taxa de juros cai, o título se valoriza. Então, se você comprou quando a taxa estava alta e a taxa cai, você tem uma rentabilidade às vezes brutal. Quem comprou ali título do Tesouro, se eu não me engano, em 2016, quando a taxa de juros estava em 14% e tal, e ela caiu até 2%, teve muita gente que teve mais rendimento vendendo o Tesouro Direto antes do prazo do que com ações, né? Teve gente que teve um rendimento altíssimo, né? Então, quando a inflação começar a cair, quem quiser fazer esse tipo de operação pode ser um bom momento também. Tá? Então, fiquem de olho nisso, fiquem de olho na inflação. Quando a inflação começar a cair, é quando tudo vai mudar. É quando aí, teoricamente, a tendência é que a taxa de juros comece a cair de novo, as coisas tendem a melhorar e a gente tende a voltar para um momento da renda variável. Tá? Então, é legal vocês aprenderem, na verdade, a ter um raciocínio para entender o que está acontecendo e também para tentar projetar o futuro. E o site do Banco Central é muito legal para isso, tá, galera? bcb.com.br. Se vocês forem e clicarem ali, vocês vão abrir o site e vai ter na cara de vocês assim, pá! 12,75% taxa Selic. Clica lá e vai abrir a ata do cupom, que é um resuminho ali da reunião. Vocês conseguem ler, não está em nada muito rebuscado, vocês conseguem ler ali o que eu estou falando, do cenário externo, não sei o que, da inflação e tal, os planejamentos dele ali para os próximos meses e tudo mais. Tá? Então fica fácil ali de entender mais ou menos para onde as coisas vão e acompanha também o relatório Focus, que eles liberam toda segunda-feira, que mostra as projeções dos economistas para os indicadores até o final do ano. E lembrando de novo, né, para reforçar aqui o compromisso, vou fazer agora live todo dia, vão ser 100 lives seguidas, 100 lives, não era 90? Vai 100 é um número legal. Então essa foi a live número 1, tá? E eu vou pegar esse vídeo daqui a pouco, vou colocar ele no YouTube, para quem quiser depois rever, quiser ver acelerado, vou colocar uns slides também aqui com o que eu estou falando, tá? E aí eu vou fazer tudo por aqui. Seu curso ainda está disponível, galera, tem uma novidade também legal para quem está perguntando isso daí, tá? Eu vou lançar uma comunidade para quem é aluno,
Tá? Então, todos os meus alunos, porque eu acabei de bater um número ali de 1.000 alunos, então eu fiquei super feliz, eu vou criar uma comunidade para a gente falar ali de assuntos mais avançados, porque aqui a gente fica falando muito de coisa muito mais superficial, né? Porque eu sei que o público ali tem uma variedade ali de conhecimento, não dá para ficar aprofundando muito, então vai ser uma comunidade ali mais fechada para a gente falar de coisa mais avançada. E eu vou fazer um modelo diferente, né? Eu não devo mais lançar esse tipo de curso em modelo de turmas. Eu vou fazer um outro esquema que eu vou divulgar aqui esse mês, que eu acho que vai ficar bem legal, que vocês vão gostar. Beleza? Então, galera, muito obrigado de novo. Boa noite a todos e assistam esse vídeo no YouTube depois. E fiquem atentos porque eu vou fazer essa live todo dia e eu vou depois colocar ali, tentar achar um dia da semana para colocar o calendário ali com os assuntos. E mandem perguntas nas caixas de perguntas dos stories também, que é de lá que eu vou tirar a inspiração para ter tanto assunto aí para falar por 100 dias seguidos aí com vocês. Beleza? Valeu, galera. Aproveitem quando vocês virem passando essa live aí no feed de vocês, sempre deem aquele like ali maroto para ajudar um amigo de vocês. Valeu!